Randolph aqui, uma coisa bem interessante, né? Ele diz assim, vou ler tudo aqui. Apocalipse é como? Apocalipse seria Hanor de Galut, tá? No arcaico, né? Eles falam Guiliana no moderno, mas é Hanor de Galut, que são as revelações, né? O livro das revelações, no caso. Nós podemos falar livro da revelação, se não quiser falar no grego, porque eu também estou ficando com nojo do grego. Apocalipse é grego, né? Apocalipse é uma palavra grega. A gente está falando para o povo entender do que estamos falando. A grande pergunta, por que falar em grego, né, se nunca houve uma influência grega nas coisas do Criador? É verdade. Não, houve no sistema político administrativo das cidades aí, dos países antigos. Sim, exato. Mas nas coisas do Criador nunca houve. Não, ele nunca aceitou se misturar com povos que não fossem os da herança, que carregassem a herança dele. Certo. Né? Então, isso nem o próprio povo que ele escolheu lá atrás preservou. Infelizmente, eles não preservaram, eles estão seguindo tudo diferente, né? Nós vamos falar mais na questão do nome disso. Mas eles estão seguindo sincretismos. Sim. Eles deixaram entrar. Assim como nós, hoje, no sistema religioso cristão, seguíamos também, né? A gente não pode falar que a gente também seguiu. Até porque eles são uma sombra projetada da gente. Certo, aconteceu a mesma coisa. Se eles estivessem seguindo uma coisa correta, então a Escritura está mentindo, porque eles falam que a Escritura fala que aquilo que acontecia no passado era sombra. E a sombra tem que imitar aquilo a qual o projeta. Tem que ser quase igual. Então, da mesma forma que a gente segue o grego, o latim hoje, ele segue o aramaico lá. Sim. Que é a língua do inimigo, a língua dos assírios, né? Tá entendendo? Sim, eu quero frisar isso aqui para o povo lembrar e fixar na memória, né? Saber disso, Na memória. Então, a sombra não existe sem a realidade. Ela não existe sem a realidade, tá? Eu vou ler aqui para a gente ver o que pode mudar aqui nesse texto. Por exemplo, o anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. O nome de Davi é Daud, verdadeiro. Daud, tá? Que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. A gente tipo usa uma porta aberta que ninguém pode fechar. Esse é para nós, né? Tá? Sei que tens pouca força. Isso não é para nós? O que você acha? Somos fraquinhos demais. Não na fé, mas vai ser esmagado, né? Nosso poder de seremos esmagados, porque o sistema religioso é poderosíssimo, né? Nós vamos ser esmagados por eles, né? Entretanto, guardasse a minha palavra e não negasses o quê? Meu nome. Meu nome. Sabia, mas sugeri. Nós não estamos negando o nome verdadeiro, não, né? Verdadeiramente não. Tem pessoas que estão negando o verdadeiro, infelizmente. Tem que falar a verdade, né? Farei os da sinagoga de Satanás. Esse povo é terrível. Tá? Aos que se dizem judeus, eu não são, mas mentem. Aqui que está o problema nesse texto. Se diz judeus, mas não são, porém farei mentem. Que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Aqui é interessante o seguinte, ó. Farei os da sinagoga de Satanás. A gente fala sinagoga, já pensa em judeu. Sinagoga é coisa de judeu, porque é o local de ensino do judaísmo. Engraçado que sinagoga é uma palavra grega também. Olha o sincretismo. Até os gregos têm alguma herança em cima dos Yalhudim, dos judeus, né? Yalhudim e judeus, né? O povo entender. Então você veja que eles deixaram entrar até nas questões hebraicas. Entendo. O sincretismo da língua grega. Quando você fala Hamashia, por exemplo, você está, na verdade, trazendo uma palavra que vem do grego, muito parecida, que é hamartia, que é o mártir, no caso, mártir. A palavra hamartia significa mártir. E ela se refere sempre àqueles que morreram em nome, nas traduções gregas, àqueles que morreram por causa da fé. Por causa da fé. Só que o problema é que o Messias não é mártir. Ele não é mártir. Ele morreu e ressuscitou, entendeu? Então ele não é mártir, ele está vivo. Ele não vai ressuscitar lá na frente como mártir, ele já ressuscitou. Então é uma palavra que não transmite aquela... Eles dizem que a palavra significa ungido, mas ela está muito igual à do grego. Você está entendendo? Eu não estou querendo dizer que nada aqui, mas analisem, né? E veja, hamartia, hamashia. É muito igual, não é verdade? Parece que houve uma influência dos gregos, né? Tipo o seguinte, vamos traduzir aqui para os contaminados igual a mim. Jesus Cristo mártir. Isso, é isso que tá mártir. É como se ele tivesse morto realmente. Mas, e essa é a vontade realmente dos judeus ortodoxos. Que ele esteja morto. Porque para eles ele não é o Salvador. Então isso só reforça a vontade deles, se você chamar ele de Hamashia, porque se tem a influência dos gregos, né? Sim. A gente sabe que a herança foi vendida aos gregos lá atrás. Você explicou bem sobre o placo de lentilha, a sombra. Comentamos foi muito bem no outro trabalho lá, né? Quem não assistiu, que assista o outro. Né? Assistir o outro vai entender bem essa questão aí. Farei a sinagoga de Satanás, né? No caso seria Ra-Satã, ou adversário. Satã é adversário no hebraico, né? A sinagoga do adversário. A sinagoga do adversário. Você vê que o trabalho é do adversário. Não é do lado de cá, lado B. E aqui que complica, amado. Aos que se dizem judeus e não são. É certo a palavra judeu aqui? Não, judeu é a palavra que não poderia estar aí, porque nem o J existe. Não existe o J. Já começou mal, né?
É. Então, o judeu aqui, o problema é o seguinte, que o judeu está apontando para aquele povo lá de Israel, do país de Israel lá hoje. Não é verdade? A gente imagina que fosse esse povo. O problema é que, como eles são sombra, tá? Eles são sombra, e o madeiro já passou a fase do madeiro, hoje nós tornamos todos um povo só. Sim. Entendeu? Então a palavra certa aqui é Yahudim, é o povo do Eterno. Que o povo nós de estamos Yahweh. incluídos. Aí inclui todo mundo. Quando fala o povo do Criador, o povo de Deus, no caso da contaminação, inclui todo mundo. Isso, então é todos. Então todos estão. Ele está falando de todo o mundo. Eu vou até ler de volta esse trecho aqui, para a gente ver como deveria estar realmente. Né? Deveria assim: farei os dos lugares de ensino de Hassatã, os lugares de aprendizado, né? De ensino. Sinagoga é lugar de ensino. Né? De Hassatã, aos que se dizem Yahudim, mas não são, e mentem. Quer dizer, eles dizem, eu sou povo, realmente mente, porque não usa nem o nome do Eterno, eu sou povo de Deus, por exemplo. O pessoal fala, né? Então tá mentindo, porque Deus não é o nome dele. Exato. Tá entendendo? Ele é mentiroso. Ele tá seguindo a sinagoga de Satanás. Só um detalhe, eles me acusam, entre tantas coisas, de estar perseguindo o povo de Deus. Povo de Deus? Mas o povo... O que o irmão quis dizer com isso? Não, o povo de Deus é a pessoa que é evangélica, da religião protestante. Sim. Ele acusa o irmão Rubens de ser um perseguidor do povo de Deus, como referência que o povo de Deus fosse o povo evangélico. Ah, entendi. Não, o povo evangélico até o momento, enquanto não reconhecer que a herança vem do hebraico antigo, do arcaico, aquela língua que os próprios judeus não valorizaram, até o momento eles são o povo de Zeus. Porque o nome Deus tem herança no grego, para variar mais uma palavra grega, né? Que está tudo no grego, na verdade, né? Basicamente grego. E as práticas que eles fazem, são práticas de quem estão com o desejo de servir ao Criador verdadeiro, ao Altíssimo, ou ao próprio Zeus? Não, a gente viu ontem ali na questão do joio e do trigo, que isso ficou bem claro, eu acho, naquela tabela ali. Né? Não vou citar a tabela de volta aqui. Mas a gente fez uma tabela sobre em cima daquela parábola do joio e do trigo e vimos que a prática do joio, aqui está dizendo que é sinagoga de Satanás. Quem que semeou o joio? Adversário. O adversário. Hassatã é o adversário. Então ele semeou o joio. Se a sinagoga é de Satanás, tá, e ele semeou o joio, as práticas são de Satanás. Aí a gente repara, a gente olha na tabela que o joio pratica tudo no sentido físico, quer fazer sacrifício, quer comer santa ceia, diz que o pão é o pão de trigo da padaria, diz que o templo é de alvenaria, diz que você tem que frequentar o templo de alvenaria, que são práticas físicas. Adorar Deus batendo palma, dançando, pulando, rodando. Eu não sei como é que as pessoas não enxergam isso, né? É interessante que as pessoas não enxergarem uma coisa tão óbvia. O Eterno, será que o Criador é tão incapaz que ele precisa montar um sistema religioso na Terra para poder controlar os dele? Então, acho que a gente conseguiu perceber que o negócio aqui, o sentido fica totalmente alterado, né? Você aponta para uma etnia, para um povo que se chama judeu hoje, porque foi mandado que se colocasse esse nome sobre esse povo, que vive lá em Israel, que é outro nome que foi mandado que fosse colocado sobre eles também pelos senhores do mundo, né? Então você veja, o sentido agora englobou todo mundo. Englobou todas essas sinagogas que estão por aí afora, todos os templos religiosos, né? Sim. Todos os lugares de ensino que são de Hassatã, que ensina as práticas de Hassatã, que são práticas físicas. Né? Sim. Hassatã, ele quer que as pessoas caiam nesse mundo, que amem e fiquem nesse mundo. Inclusive, o Apocalipse fala isso, que as pessoas que são desse mundo vão adorar a besta. Que são desse mundo. Então é aquela coisa de cozinhar o sapo em água morna. Água morna. Vamos adorar, aprender a adorar, vamos fazer com que o povo acostume a adorar, porque na hora de adorar, eles já estarão prontos para adorar. Mas não é adorar aquele espírito, é adorar o que já vem adorando em expressões humanas. Expressões humanas. Eles querem práticas físicas, né? Porque é impossível você agradar o Eterno fazendo práticas físicas, né? Físicas. Então, não, assim, rituais. Isso não existe. Na escritura de ponta a ponta ele diz que não agrada a ele. Não agrada. Ele quer. É cansado de sofrer isso. Ele quer, digamos assim, que se pratique a justiça, né? E visite-se órfão, viúva, estranho. Pode ler, qualquer livro da escritura fala isso. Desde lá de trás do tempo da lei, já é falado isso aí. Sabe? Então a lei existe, na verdade, para nos acusar. Para mostrar quando a gente é podre. Você lê aquela lei, você vê o quanto você é podre, entendeu? Mas não salva ninguém, só acusa. Só acusa. Ela não acusa, ela tem salvação na lei? Não. Alguém já conseguiu se salvar cumprindo a lei? Não. Então aí que está o problema. Tá entendendo? Então aqui mudou o sentido totalmente do que se queria dizer no texto, né? Mas mentem, tá vendo? Então eles são Yahudim, quer dizer, eles se dizem
povo do Criador. Mas eles estão mentindo porque não são, até porque o nome que eles chamam não é o nome do Criador, o verdadeiro nome, é o único nome que ele deu lá para Moisés, né? Meu Yoshua lá no monte. Daí falou, esse é meu nome, né? Então, é meu memorial eternamente, como está lá no livro de Êxodo, se não me engano, no capítulo 3, versículo 16, se não me engano, está lá escrito. Eles usam um nome grego, um nome novo. Inclusive, até vou aproveitar o detalhe aqui, porque a palavra Deus é uma palavra nova. Ah, é? É. Era que Theos? Porque a palavra Deus hoje é assim, ela indica a qualidade, né? Como é adjetivo, né? Não sei bem, eu não sou bom no português, mas ela é um título. O adjetivo é o que dá qualidade ao sujeito. O título. No caso, Por exemplo, Alexandre, adjetivo, o grande. Isso, o grande. É o adjetivo dele que é o grande. Então a palavra Deus hoje é um adjetivo. Mas a raiz dela está no nome de um ídolo grego que é conhecido como Zeus. Você mudou-se a primeira letra. E que chamado de Theos. Inclusive está no nome de Mateus. Mateus. Porque Mateus, né? De Mateus. Porque Mateus tem o nome verdadeiro tem o nome do Eterno, que é Manialro. Aí eles arrancaram o nome do Eterno e colocaram um ídolo no lugar para louvar o sol. Então aí que está o problema. A questão é que não se está nem seguindo o nome do Eterno. Como é que você pode dizer que você é um Yalhudim se você não nem a Yalhu você está dando a honra de ser filho, digamos, de ser povo dele? Está dando um ídolo, sol, Deus Sol. Então você é mentiroso. Você está amando e praticando a mentira. Você sabe que é uma mentira. Está entendendo? É o que a Escritura fala, eu acredito, né? Então, farei que vem e adore prostrados aos teus pés, sabe que eu te amo. E ele aqui mais adiante ele fala, visto que guardasse a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Lembra lá atrás que eu falei? Para que ninguém tome a tua coroa. Ele está falando aqui. Lá atrás, na sombra, a gente viu lá no livro de Zacarias, ali, Zocarial, lá aquela passagem de Yalhuxa sendo coroado. Sim. Estudamos no outro DVD, no capítulo 6 lá. Sim. Yalhuxa é o sacerdote, o intermediário. E depois foi mandado que essa coroa fosse colocada no templo do Eterno. Também. E aqui está falando disso. Então esse templo tem essa coroa. Esse templo tem essa coroa. Como é que você vai coroar um templo? É impossível. Não tem como. Tu vai subir no templo e colocar no telhado? Não é esse templo que está falando. Não, ele está falando esquisito. Não é uma passagem interessante? Não é uma passagem interessante? Como é que você coroa? Ele mandou colocar dentro do templo a coroa. Quer dizer, ele coroou nossos corações, né? Nossas cabeças, nossos corações. Nosso entendimento, né? E aqui ele está reforçando Cuidado isso. para que esse entendimento não mude. Exatamente. Essa coroa não caia. Exato. Então, aqui ele fala bastante disso. Ao que vencer, farei coluna do meu templo, do templo do meu pai, né? Onde jamais sairá, escreverei sobre ele o nome do meu pai, né? E o nome da cidade do meu pai, a nova Yalhuxa Oleim, que chamado blasfemado para Jerusalém. Nós vamos falar mais sobre isso na questão do nome. A Jerusalém. Que desce do céu da parte do Criador e também o meu novo nome. Tá? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a questão do nome é importantíssima. Tá? E quando ele fala novo nome aqui, o que você não entende disso aqui? O meu novo nome. Mas ele já tem Yalhu? Não, mas aí que tá. Será que ele não está falando do nome falso que tiraram e botaram no verdadeiro agora? Que diz para ele é como se fosse um novo nome? O Deus? Não, o nome verdadeiro. Ele tinha um outro nome. Não sei se o irmão está entendendo. Ele tinha um outro nome. Aí de repente você aprende que o nome dele não é aquele, é outro. Para nós é novo, mas é velho. Né? Ele está dizendo aqui. É como se ele falasse assim, esse é meu novo nome, vocês estão aprendendo ele agora. Mas ele é o velho. Na verdade é velho. Eu entendo assim esse texto. É o verdadeiro, né? Não é nem velho, é o verdadeiro. Ele está dizendo que ele também tem um novo nome agora no final, na revelação. Quando se cumprir a revelação, está entendendo? É o que eu estou entendendo aqui nesse texto. Até agora que eu leio esse texto com calma assim. Então, acho que conseguiu entender essa parte aqui, né? Conseguiu pegar mais ou menos aqui a questão do judeu aqui e tudo mais, né? Eu vou ler a carta de Laodiceia, que essa aqui fala de nós agora, nesse tempo. Eu tenho que explicar isso aqui para o povo entender bem. Tá? Essa aponta para muitas coisas que estão ocorrendo agora no nosso tempo, né? O anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amnal, não é Amém, Amnal, né? A testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Yalhu, né?
Conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Isso aqui reflete bem como está o sistema religioso hoje, né? Joga em todos os dois lados, né? Só um detalhe, que não é quente e não é frio, mas é morno, não seria basicamente o joio? O joio não é diferente nem é o mesmo, é parecido. O joio tá tudo bem, né? Ele não é nenhum nem outro, né? Ele tá naquela assim, é isso? Não, eu digo, o joio não é diferente, mas também não é o próprio. Não é o próprio. Então ele não é frio nem é quente. Nem é frio nem quente. Ele nem é o contrário e nem é o verdadeiro. O joio então ele é um disfarce. É uma imitação. Uma imitação. Né? Até interessante essa questão do joio e do trigo, porque você vê, quando você tem uma falsificação, você vendo de longe, você não identifica a falsificação. Não. Só tem que se aproximar e analisar. Sentar, estudar e bonitinho. Então, o que o nosso Salvador fala com aquela parábola? Ele diz que existe uma imitação na Terra que está enganando todo mundo. Sim, existe uma imitação. Mas só aquele que analisar vai entender. Tá? Aquela parábola nos diz isso. E aqui se encaixa, né? De uma forma interessante, que nem quente nem frio. Quer dizer, é uma imitação. Parece verdadeiro, mas não é. Uhum. Tá? Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Tá? Dizes, rico sou e enriquecido, estou enriquecido, em nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Interessante isso, né? A igreja aí fora, o sistema religioso... A mãe e as filhas. Ele é rico? A mãe e as filhas. A mãe e as filhas. Eu estou falando de todos, né? São riquíssimos. São poderosos, né? São muito poderosos. Eu andando em Joinville, eu vi um templo da Assembleia de Deus que parece a Jerusalém Celestial. Então... Tanta beleza, ostentação, né? Aquilo é uma fortuna. Mas aqui está dizendo o seguinte, que apesar de toda essa riqueza que eles estão se gabando e dizendo que nada tem falta, ele diz que é pobre, coitado, miserável, cego e nu. Ele usou... Rapaz, mas é muita coisa negativa. É muita coisa negativa. Pobre, coitado, miserável, cego, nu. Será que é o dinheiro pelado que tem que se buscar, então, pelo que eu estou vendo aqui? Não vai adiantar. Nós vemos na sombra que tudo representa alguma coisa, né? O ouro, esse metal precioso que tem aí, na antiga aliança, ele é dinheiro, é sinônimo de poder, né? Mas ele aponta para outra coisa, para um outro ouro espiritual, né? Uma coisa de valor, né? Na sombra ele é uma coisa, na realidade ele é outra. O que seria esse ouro hoje, né? O que seria esse ouro hoje? Será que é o verdadeiro conhecimento, aquilo que verdadeira sabedoria, salvação? Certamente. Então, eu prefiro esse. É o que é valioso para nós de verdade. Porque as coisas daqui do mundo que são físicas vão ficar aqui no mundo. Pode ser o cara mais rico do mundo, mas ele morre e fica tudo aí. Exato. E ele fala isso aqui. Vamos ver aqui? Então dá. Ó, não sabes que... Coitado, miserável, pobre nu, né? Aconselho-te que de mim compres ouro. Como é que vai comprar ouro do Eterno? Não é ouro físico. Não pode ser. Não pode, né? Não. Ele vai jogar ouro do céu para ti? Não. Né? Não vai, não. Compres ouro refinado no fogo. Quer dizer, um ouro puro, refinado no fogo. Para que te enriqueças e vestes brancas para que vistas. Então ele está falando aqui de uma purificação, né? Um afastamento justamente desse outro tipo de ouro que ele falou antes, dessa riqueza que ele falou antes. Ele está mandando se afastar daquilo ali. Tá? E não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os teus olhos a fim que vejas. O que aconteceu com... Mandando botar colírio para enxergar? Para enxergar porque está cego. O que aconteceu lá com o Shaul, Paulo, lá, quando o Messias veio falar com ele? É a mim que persegues, que quando persegues... Né? Aí que ele percebeu mesmo que ele estava cego, porque ele sempre teve cego. Não ficou cego literalmente? E depois caiu a escama? Aquilo ali, Exatamente. Ele fez uma representação do que aconteceu com ele. Você agora está enxergando, agora caiu a escama do teu olho. É isso que ele está mandando o pessoal botar o colírio espiritual para abrir os olhos. Arrancar aquela escama. Colírio, você vê que ele já mandou aqui botar um colírio, mas é para botar colírio no olho? Pegar assim, pingar aquele colírio moura. É para abrir os olhos e ver a bagunça que está aí fora, né? É isso que ele está mandando, para sair fora dessa bagunça aí. Então você veja aqui, ó, isso aqui reflete, tá? Basicamente o que está acontecendo hoje no sistema religioso. Ele ainda diz, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, né? Portanto, ser zeloso e arrepende. Ele pede, eis que estou à porta e bato. E bato. Agora fica interessante. Ó. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e eu cearei com ele.
e ele comigo. Então, veja, então será que ele vai trazer o pão de trigo e o copinho de vinho, aquele quadradinho de pão que eles cortam, aquele copinho de vinho assim para nós tomar? Ele tendo em vista que isso é físico, certamente que não, né? Certamente que não, porque ele só fala espiritualmente, né? Basicamente ele fala espiritualmente usando símbolos, né? Então, essa ceia que ele está falando é a ceia da verdade. Eu creio que seja a ceia da verdade. Partilhar o pão, né? Partilhar o pão. Ele mesmo vai trazer ele mesmo para oferecer a nós. Ele vai nos servir. O conhecimento dele. Quer dizer, aquele que deveria ser servido nos serve. Está entendendo? Ele vem, abre e ceia com a gente. Ele vem ali para trazer a verdade, né? O detalhe também é que ele está do lado de fora, né? Só que ele não está do lado de dentro. Você tem que abrir a porta, né? Você que vai abrir a porta para ele. Sabe? É isso que está dito lá. Não é bem desse jeito, mas lá quando ele manda sair, chama de dentro do aprisco as ovelhas, né? Alguns vão reconhecer a voz, outros não. Aí tem alguns que vai bater, não vão abrir também. Não vai abrir. Vão preferir ficar seguindo aquilo que já está enlatado, que está pronto. Comendo comida enlatada dentro do sistema religioso, enlatado por Roma. Né? Pelo sistema grego. Eles vão lá e fabricam enlatadinho e está pronto para a pessoa. Agora, para reconhecer a voz dele, ô Fernando, você veja que quando Pedro escapuliu das mãos daqueles homens de Belial, aqueles homens do sistema religioso, e voltou para casa, que bateu na porta, a própria menina que estava do lado de dentro não reconheceu a voz do próprio Pedro. É verdade. E ela não quis abrir. É verdade. Né? Agora, se fosse hoje, por exemplo, ou é hoje mesmo, não se fosse, o Salvador batendo na porta, quantos podem reconhecer a voz dele e quantos podem abrir? Né? Olha, eu acredito que do jeito que a contaminação, que o homem já o trocou por outros homens. Né? Agora tu falou uma coisa que me trocou o nosso Redentor por outros homens. Outros homens terrenos, falíveis, que precisam ir no banheiro fazer necessidade. Como Paulo falou. Exatamente. Né? Eles trocaram, então não vão reconhecer, né? As pessoas estão tão cegas que só escutam o que esses líderes delas, aqueles que eles escolhem, colocam no lugar, falam. Então, para elas, tem gente que está completamente, parece que está hipnotizada, né? Essas conhecem a voz dos seus próprios pastores. Exato. Cada um dos seus pastores. Somente a voz dos seus próprios pastores. Infelizmente. Então, ele vai bater e as pessoas não vão abrir. Apenas aquele que está com sede de jantar com ele, que a ceia é a janta, né? Que vão abrir realmente, que tem sede. Aqueles que já estão satisfeitos com o sistema, comendo comida enlatada, não vão querer abrir. Não vão querer. Infelizmente, não vão querer abrir. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui interessantíssimo isso aí. Porque é muito bonito, né? Então, amado, eu vou